Hoje vamos falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. A tentativa de entender e explicar a Santíssima Trindade surgiu no início do cristianismo, principalmente por conta de ensinamentos errados que surgiam, as heresias. Muitos tentavam entender como que um só Deus, já revelado desde o Antigo Testamento, poderia se manifestar em três a partir de Jesus Cristo, que ele que revelou Deus como Pai, disse que havia um Espírito Santo que era Deus e que era o mesmo, era um com o Pai, mas ao mesmo tempo se distinguia do Pai e do Espírito. E muitos tentavam entender isso. Uns aplicavam o entendimento de que seriam apenas modos de se falar de Deus, apenas modos com que Deus se manifestaria, mas no fundo seriam um só Deus, uma só pessoa. Outros distinguiam as pessoas, mas confundiam aí a sua diferenciação. Alguns diziam, por exemplo, que foi o Pai que sofreu na cruz, que foi o Pai que se encarnou. Então a igreja, nos primeiros concílios, os santos padres, principalmente os santos doutores, Santo Agostinho, mais tarde São Tomás de Aquino, se debruçaram sobre estas questões. E temos hoje o que é dogma de fé da igreja sobre a Trindade, que Deus é um só, a divindade é uma só, mas são três pessoas, uma só natureza, que é divina. Na pessoa do Filho temos duas naturezas, porque Deus eterno, divino, se encarnou, assumiu a natureza humana. Então no Filho temos duas naturezas. Em Deus temos somente a natureza divina. Em Deus podemos distinguir então várias coisas. Algo que a gente chama, por exemplo, de processões, assim, de onde procede o Filho e de onde procede o Espírito Santo. O Pai é o princípio da divindade, é o primeiro, aqui apenas no modo de entender que a Trindade é eterna. Do Pai procede o Filho, e o Espírito Santo procede de ambos, do Pai e do Filho. Essa é a procedência ou a processão dos três. Podemos falar também de missões, quem envia quem. Também o Pai é o princípio, então o Pai envia o Filho e o Espírito Santo é enviado pelo Filho e pelo Pai. Essa questão da procedência foi motivo de controvérsia entre os católicos ocidentais e orientais, mas foi mero modo de entender as palavras. Em latim, os ocidentais usavam a palavra filioque, quer dizer, e do Filho, em relação ao Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, filioque. Enquanto os orientais preferiam a expressão pelo Filho. O Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. No fundo, ambos estão certos, querem dizer a mesma coisa, mas foi uma controvérsia de linguagem que serviu de pretexto para que em 1054 houvesse o chamado Cisma do Oriente, que houve uma separação aí da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. Se separaram do Papa, mas foi mais por motivações políticas. Eles queriam
uma certa igualdade, o patriarca queria uma certa igualdade com o Papa e motivado também pelos imperadores, mas usaram de pretexto essa questão sobre a Trindade. Então, em resumo, temos o nosso dogma, que é que Deus é um, há um só Deus, que se diferencia em 3 pessoas. Elas são pessoas realmente distintas, quer dizer, não é apenas um modo de falar. E temos a distinção de natureza apenas na pessoa do Filho, que é de natureza divina e humana. Mas aí já é uma questão de cristologia e não mais de trindade. Até o próximo 2 km de teologia.